15 de fevereiro de 2024, Campo Limpo, Paulista, São Paulo. Tainara ia para a academia como fazia todos os dias, mas aquela quinta-feira seria diferente. No caminho, ela encontraria com o diabo, que queria seu corpo e queria também a sua alma. Continue assistindo ao relato impactante de Tainara, que fala de vida e fala de morte nesta segunda e última parte da entrevista. Nesse foi o seu pensamento no seu filho? Esse foi meu pensamento. Não vou me mover. Não, pode falar. Não vou me mover para ele achar que ele fez o serviço, para eu conseguir ir atrás de ajuda. Porque eu não vou deixar meu filho. Não posso deixar ele. Eu falei, eu não posso deixar meu filho. Ele é a única pessoa que eu tenho, eu não posso deixar ele. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Aí ele me deu a segunda facada. Essa foi que começou a sair sangue. Além do muito corte? Sangue. É, essa daqui. Então, ele fez o primeiro corte, só rasgou. Aí essa daqui que ele corta e como é que é? Ficou por um fio de cabelo, Isso. literalmente, para ele Foi não o tirar os corte mais movimentos dos seus braços e tudo mais. 8 centímetros de profundidade. E o sangue saindo. O sangue saindo. Você adrenalizado, devia sair muito sangue. Sim. Porque o coração devia estar bombando, a quantidade de sangue é enorme. Aí ele fez esse corte, não me movi. O que ele fez? Do outro lado da rua, tinha um barranco. Não sei se é por causa da chuva, passava água ali. Só que era raso, não era fundo. E tinha um barranco. Ele me arrastou para esse barranco e me jogou nele. E ele não conseguiu me jogar total assim. Aí ficou aparecendo na minha cabeça. Ele pegou o pé dele e começou a socar a minha cabeça assim, ó. Para me abaixar. E lá eu fiquei. Sem me mover. Ele deu chute na minha cabeça. O que ele fez? Ele ainda saiu um pouquinho mais para frente. Ele entrou nesse corrego de água e eu ouvi como se você tivesse jogado alguma coisa, sabe? Que fez bluk na água. Só que eu não abri o olho, só ouvi. Os barulhos, você ia se movimentar apenas pelos barulhos. Isso. Eu ouvi, aí eu sempre escutava os passos dele. Saindo, aí ele abriu a porta do carro. Mais longe. Aí ele ligou o carro. Aí quando eu estava escutando o carro bem assim mais longe, porque eu queria saber mais ou menos para onde eu ia. Porque eu não sabia onde eu estava, por mais que fosse perto da minha casa, mas eu nunca fui para aquele lugar. Eu não sabia. E eu queria um caminho. Aí quando eu estava escutando ele bem longe assim, eu só fiz assim, só um pouquinho para me ver. Aí eu vi a rua que ele entrou. Falei, é por ali que eu vou. Só que eu não via meu pescoço. Eu não sabia como é que estava o meu pescoço. Pois, mano, você... Aí o que eu fiz? Como ele jogou tudo lá... Você só já está encharcado de sangue porque você estava sem roupa e por conta da chuva. Mas... Aí o que aconteceu? Peguei... Fui colocar a mão no meu pescoço. Coloquei a mão no meu pescoço. Na hora que eu tirei, só via sangue. Fui colocar de novo. Aí já estava tendo coágulo, sabe? Aí como ele jogou minha calcinha e meu macacão lá, eu fui tentar enrolar a minha calcinha. Só que eu fiquei com falta de ar. Aí eu falei, vou tentar só enrolar sem apertar o meu macacão. Fui enrolando. É porque não pode fazer torniquete, as pessoas fazem errado. Torniquete não é para ser feito, é só exatamente o que você fez. Você tem que fazer para ajudar a coagular o sangue. Aí eu coloquei, mas eu acho que, tipo assim, como era um macacão, era comprido, não sei o que aconteceu, eu ainda fiquei com falta de ar, porque eu acredito que tampava o que eu respirava. Ah, você estava com corte no pescoço, Porque respirando, o ar não vai ter tanto. Você teve que ser traumatisada. Sim. Aí eu fiquei com falta de ar, eu falei assim, aí eu tirei, subi o barranco, tinha mato lá, peguei assim, subi o barranco, coloquei o macacão no meu corpo e segurava aqui o meu pescoço. E andei, comecei a andar. E não aparecia ninguém?
Eu não escutia barulho de carro, não escutava nada. Era só chuva e mato. Eu olhava para um lado do mato, olhava para o outro mato. Teve a parte que tava esses bonecos. Que eu fiquei com mais medo ainda, me sentindo um filme de terror. Boneco? É uns bonecos, uns ursos pendurados assim, no meio do mato. Jesus, que urso é esse, tá? Como estava assim, sua pressão? Você estava conseguindo andar? Você já estava... Você devia ter perdido muito sangue. Sua pressão arterial devia estar despencando. Eu dava uns 2, 3 passos, parecia que eu tinha corrido uma maratona. Você estava com sede? Tava. Meu coração, eu escutava meu coração assim, assim. E eu já tava com falta de respirar, porque eu ficava assim, ó. Eu forçava para eu conseguir respirar. E meu coração assim, ó. Nossa, só de falar isso, eu agradeço por conseguir respirar. Eu andava até eu não aguentar. Aí eu caía, eu sentava. Só que era tão pesado assim, ó, que eu não conseguia ficar assim. Eu deitava, então eu tinha que deitar. Então eu pegava o meu macacão, fazia como um travesseiro, porque se eu ficasse assim, tampava. Meu Deus do céu. Então eu não conseguia respirar, então eu tinha que ficar com a cabeça assim. Aí eu colocava o meu macacão. E você nua? Colocava o meu macacão e ficava lá assim. E eu sentia. Então eu tentava respirar assim, ó, para acalmar. Porque se eu ficasse mais desesperada, eu não ia conseguir andar. Então eu deitava e ficava assim, ó, para desacelerar, para eu conseguir andar mais. Eu não sei quanto tempo ficava. Tinha vezes que eu desmaiava. Não sei quanto tempo ficava desmaiada. Eu acordava sempre com um pingo de chuva. O seu celular deve ter sido aquele Plonk lá. Ele estava com ele, não estava? Não foi achado? Não. Então, aquele barulho que você ouviu no córrego deve ter sido, pode ter sido o celular. Eu acredito que seja ou meu celular ou a faca, ou os dois, porque a gente não achou a faca também. Faca. Tá. Daí você andando, deitando, controlando a respiração, controlando a saída de sangue. E caminhei. Eu caminhei mais ou menos 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, desse jeito. Que durou uma eternidade, ainda mais com esses ursos pendurados. Você via aquela imagem assim? Não. Você estava vendo com clareza ou sua cabeça já estava fazendo como se fosse uma câmera meio tonta, assim, meio tremida? Com clareza. Eu lembro que antes de eu achar a casa, minha visão sumiu. Eu acredito que eu andei, porque no final eu persistia muito mais para eu cair. E teve uma vez que de tanto eu persistir assim, que eu olhei para cima, aí eu já não via nada, aí eu caí. Aí foi quando eu já fechava os olhos, quando eu acordava, meu coração já estava calmo, já estava conseguindo controlar a respiração, então eu andava mais. Porque eu não achei que eu tinha andado tão longe. E eu sabia o final da rua que tinha asfalto, que eu conheço 2 pessoas que moram lá. Então, eu queria chegar lá, porque lá eu ia conseguir pedir ajuda. Mas eu não sabia que eu tinha ido muito longe. Aí, eu cheguei numa bifurcação, onde tinha para mim continuar andando ou subir. Aí eu falei assim, meu Deus, para onde que eu vou agora? Porque a minha cabeça era eu chegar lá no asfalto para mim conseguir pedir ajuda. Aí eu falei, vou continuar reto. Só que na rua que eu estava, tinha uma outra rua atrás. Só que eu só conseguia ver essa rua atrás se eu fosse mais para frente aqui. Que aí eu conseguia ver essa rua. O que eu fiz? Andei e caí. Caí e fiquei do mesmo jeito. Assim. Na hora que eu acordei, eu vi a casa lá do outro lado da rua. Eu vi uma casa. Eu achei que não tinha nenhuma casa lá. Eu vi uma casa. Não é uma casa, é meio que onde as pessoas... não sei se pode dizer que é um sítio, que é bem grandão lá, tem aquelas cercas lá. Sei. Aí eu vi. Eu falei assim, vou voltar para essa rua. Porque tinha um carro, eu vi um carro lá. Eu falei, tem gente nessa casa. Para mim, eu estava aqui, a casa ela estava aqui. Porque depois eu fui lá, conheci as pessoas que me socorreram e tudo mais. Para mim andar, eu tinha que andar tudo isso aqui. Para mim, eu andei só isso aqui. Eu não andei tudo isso aqui. Você já tinha andado tudo isso? Já tinha andado ido tudo mais aqui. longe? Mais longe. E nessa rua, até chegar à casa, tem um negócio escrito pare. E dentro dessa casa tem 7 cachorros. E sempre quando alguém chega nesse pare, esses 7 cachorros vêm latindo.
Eu passei por esse pare, eu cheguei na porta, no portão, e fiquei... Não, já não tinha voz. Falei assim, eu não vou conseguir passar onde tem aqueles negócios que você se rasga. Sim, aquela cerca de arame farpado ali, tá? Porque tinha os madeiras e tinha o portão. E o portão estava fechado. Tentei pedir socorro, minha voz não saía. Falei assim, eu vou balançar o portão. Porque o portão, ele era quadrado e tinha um círculo no meio. A metade desse círculo tinha um desenho. E a outra metade era o vão. Falei assim, vou balançar o portão. Não conseguia gritar. Balancei o portão. Nisso que eu balancei o portão, veio 7 cachorros latindo por cima de mim. Eu peguei e falei assim, eu vou morrer aqui. Toda ensanguentada. Não consigo gritar. 7 cachorros vindo. Já me ajoelhei e fiquei lá sentada, esperando. Quando eu fechei o olho, eu já imaginava os cachorros já me pegando. Aí vi que não aconteceu nada. Abri o olho. Na hora que eu abri o olho, tinha 7 cachorros no meu redor. Os 7 cachorros. E eles assim, ó, sentindo que ia me pegar. Não, e com sangue, com cheiro de sangue. E lá eu continuei quieta. Vi que não aconteceu nada. Aí eu falei, vou levantar. Na hora que eu levantei, de assim, eles ficaram assim. Não aconteceu nada. Eu falei, vou andar. Eu andava para frente, eles andavam para trás. Em nenhum momento eles vieram para cima de mim. Eu passei no vão do portão, cheguei na casa, a porta estava fechada, estava encostada. Aí eu fui pegar força para me bater na porta, que é onde eu não tinha força. Na hora que eu fui assim, bati na porta, a porta estava encostada, ela já abriu. Na hora que ela abriu, eu já caí de joelho. E fui andando de joelho na sala do homem. Nisso que eu abri e comecei a andar de joelho, os cachorros começaram a latir. Latir. E bem assim na sala, já tem a porta do quarto deles. Aí os cachorros começaram a latir, veio a moça e abriu a porta. Na hora que a moça abriu a porta, me viu lá, gritou. Ah! Achou que era um assalto. Viu toda cheia de sangue. Aí veio a menininha deles mais nova. Viu, gritou. Aí apareceu o esposo, o altão, assim, quase o tamanho da porta, assim. Na hora que ele me viu, ele já colocou a mulher e a filha para dentro. Falou, moça, o que aconteceu com você? E eu tentando falar, mas a minha voz... Imagina, não, e cortado aqui. E quanto mais eu falava, ainda bem mais que você sangue tem espichava. Voz, porque muitas vezes podia cortar a corda vocal também, umas coisas assim. E o que me ajuda também foi que coagulou, né? Já estava coagulando. Já estava coagulando, assim, então o sangue, ele... Já não estava escorrendo tanto, mas estava saindo ainda. Mas estava saindo, mas não saía tanto. E conforme eu falava, espichava. Então ele viu, ele começou a me perguntar, ele viu que eu tentava falar, espichava, ele falou, fica quieta, fica quietinha, eu vou chamar o SAMU. E nisso ele achou que o cara estava ali por perto. Aí ele andou, meio que andou lá, viu que não. Aí ele tentou falar comigo, falou, moça, aonde você estava indo? Aí eu falava que era da academia, ele não escutava, mostrava a minha roupa, mas a minha roupa... Ninguém ia saber que era uma... Porque já estava tudo cheio de sangue. Sim. Aí falou, fica quietinha. Aí chamou o SAMU. O SAMU chegou em 7... Foi muito rápido. O SAMU chegou. Nisso, a moça me deu uma coberta branca, colocou em cima de mim assim, e lá eu fiquei. A SAMU chegou rápido? Chegou uns 7 minutos. Chegou muito rápido. Muito rápido. Isso eram que horas, mais ou menos? Eu acredito que foi umas 7 e pouco, porque... Eu cheguei no hospital... 15 para 6 da manhã, você estava saindo em 1h15 tudo isso aconteceu. Devem ter parecido 3 anos para você. Sim. Aí ele chamou, o SAMU chegou. Aí eles perguntaram, você consegue levantar? Eu ainda estava levantando. Eu conseguia dar sinais, só minha voz que não saía. Mas eu levantei ainda, sentei na maca. Só que eu não conseguia deitar. Porque se eu deitasse, o sangue acumulasse e eu ficava com falta de ar. E para me falar isso? Nossa, mãe. Porque ninguém me escutava. Aí eu batia assim na maca, assim. Aí, você precisa deitar. E eu batia. Para entender, né? Aí o menino entendeu lá, você não consegue deitar? Eu, não, vou levantar. Aí ele foi levantando até eu conseguir deitar. Deitei, entrei no SAMU e fui para o hospital lá perto de casa. No caminho, ainda na rua de terra, a polícia chegou.
acredito que o SAMU ligou para a polícia, porque explicou tudo que está acontecendo. Aí a polícia chegou, falou assim, eu preciso ver ela, deixa eu ver ela. Aí o SAMU falou assim, não, a gente precisa levar ela. Não, mas eu preciso falar com ela. Aí entrou e o policial veio falar comigo. Falou assim, quem que fez isso com você? Aí e até então, em momento nenhum, você lembrava dele de mercado, nada. Só foi descobrir quem era ele lá na frente. Então, quando ele estava conversando comigo para me levar nesse destino, eu lembrei dele no mercado. Mas eu não falei para ele, você é aquele cara do açougue? Eu não falei. E ele também não falou para você? Não, nem falou. Ele até mentiu a idade dele. E eu nem sabia que ele morava ali no São José, até então. São José, ali perto? É, o bairro onde ele morava e onde ele trabalhava. O meu bairro é um antes dele. Aí, eu peguei, fui para... Aí a policial... Lembrei onde eu estava. Aí o policial parou, falou comigo. Aí ele viu que estava saindo muito sangue. Ele falou assim, eu só vou falar assim, você vai fazendo assim. Eu falei, tá bom. Aí ele perguntou para mim, tipo assim, se o carro era pequeno... Qual era a cor do carro. E você lembrava? Eu só confundi Celta com Corsa. Bom é que você vende carro, então você mais ou menos deve ser algo normal de você poder olhar. Aí eu fui falando pra ele, você é baixo, moreno. Aí eu fui falando. Graças falando a ou Deus, escrevendo? Fui falando. Conseguia falar? Ele me escutou. Não sei se é porque eu tava mais assim, né? O sangue não tava muito tampando eu. Pouco mais calma também. E fui falando, eu dei até o endereço da minha casa. Você sabe onde você mora? Você lembra? Eu falei, sim. Aí eu falei o endereço da minha casa. Ele falou, quem vai estar lá? Eu falei, meu pai. Aí ele falou assim, a gente vai lá. E ele falou assim, pode ficar tranquilo, que a gente vai pegar esse cara ainda hoje. E me levaram para o hospital lá de Campo Limpo. Só que lá no hospital de Campo Limpo não tem essa estrutura para isso. E lá, eles são escalados, os médicos, né? Nesse dia, só tinha um médico que ele era especialista em tudo. E era o último horário dele, era o último dia lá dele. No outro dia, se eu chegasse um pouquinho mais tarde, ele não estaria lá. Porque ele que fez os meus primeiros socorros. Aí eu cheguei lá, já chegou aquela muvuca, todo mundo lá. Aí eu fiquei ciente até eu chegar no hospital de Jundiaí para eles me dar anestesia para fazer cirurgia. Eu fiquei ciente em tudo. Cheguei lá, ele queria que eu deitasse, eu batia, que eu não conseguia deitar, e eu estava agitada. Tem coisas que eu lembro, tem coisas que me contaram. Aí começa... Estava muito agitada. Aí ele falou, Tainara, eu lembro da voz dele, Tainara, você precisa ficar quieta para me te ajudar, senão eu não vou conseguir. E as enfermeiras me empurravam assim para me deitar. Só que eu ficava meio que de lado, assim, ó, porque se eu deitasse ia tampar o sangue. Eu ficava... Aí enquanto elas me empurravam para cá, eu ficava assim no canto, assim, para eu respirar. Aí veio, escutei uma voz, você não consegue deitar? Eu falei, não. Foi que eu fiz assim, né? Aí eles levantaram. Conforme eles foram levantando, aí eu fui deitando. Aí eles me deram uma... Eu fiquei calma. Eu acho que eles me deram uma... Para me ficar calma lá. Fiquei calma. Aí eu via ele pegando assim, ó. Porque ele meio que estancou o sangue, né? Então eu escutava ele estancando o sangue assim, ó. Ai, mas aqui, desse lado aqui. Vamos estancar mais o sangue desse lado aqui. Porque assim, o médico falou que eu estava Estava muito grave ali, o jeito que estava o meu pescoço. E ele chamou meu pai lá na sala e falou assim, eu não vou mexer, só vou estancar, porque está muito grave. O hospital lá de Jundiaí já está esperando ela. Sua mãe não foi? Minha mãe estava trabalhando em Jundiaí, então a gente ligou e do trabalho ela já foi. Já está esperando ela lá, só vou estancar. A gente não tem o suporte suficiente aqui, mas já tem alguém esperando lá. Nisso, o médico falou isso pro meu pai e falou assim, meu pai, você acredita em Deus? Meu pai falou assim, sim. Ele falou assim, então você reze, você ore, porque se ela conseguir chegar até o hospital, isso já é um milagre. Porque eu já tinha perdido muito sangue. E eles não podiam abastecer o sangue, tinha que esperar chegar lá. Cheguei lá,
Consciente ou você já Consciente. Cheguei lá, eu vi todo mundo de branco, assim, ó. Ai, o que aconteceu com ela? Você achou que estava no céu? Não. Em algum momento, você olhou e falou, já cheguei. Como eu estava ciente, falei, já cheguei no hospital, né? Aí eu vi, o que aconteceu com ela? Ai, dá isso aqui pra ela, né? Vai pro centro de cirurgia, centro cirúrgico, tal. Aí eu apaguei. Nisso que eu apaguei, só fui acordar, eu senti nele tirando os negócios que, quando faz a cirurgia, senti tirando assim. E já fui pra UTI. Que eu fiquei na UTI durante 3 a 4 dias. Aí, inconsciente. É onde você está traqueostomizada. Sim, eles colocaram uma tráqueo. Fizeram os pontos e colocaram uma tráqueo aqui. Só que é uma tráqueo de plástico primeiro, foi, né? Que ela fica aberta, não sei se você já viu. Já. Aí eu cheguei na UTI, aí eu acordei. Nisso que eu acordei, veio uma médica e falou assim, fala. Aí eu falei, oi, minha voz não saía. Ficou assim... Aí veio o médico, colocou a mão assim, porque eu não sabia como é que tinha ficado aqui. E colocou no furinho, porque fica aberto, né? Aí você fala. Aí colocou no furinho assim, aí fala agora. Aí eu... bem, sabe, é que agora eu não consigo falar. Sim, estava voltando ainda. Bem assim, com ar e uma vozinha bem distante, assim. Aí eu falei, oi. E eu não acreditava que tudo aquilo ali tinha acontecido comigo. Eu ainda estava meio que anestesiada, né? Aí meu pai chegou, teve a primeira visita dele lá no UTI, que podia visitar. Aí meu pai foi. Nisso, eu fiquei 3 dias sem enxergar. Sem enxergar? Tudo Sim. Breu mesmo, black? Eu não enxergava. Por quê? Eu não sei o que aconteceu, porque até os médicos do olho foi lá e falou, não tem nada com o olho dela. Eu não sei se, tipo assim, o trauma, talvez o trauma assim fez, ou talvez por eu ter precisado tanto de sangue, às vezes o nosso cérebro é sobrevivente, né? Então, assim, eu vou parar de funcionar talvez aquilo ali para me dar porque eu preciso manter o coração aqui. Porque nem os médicos soube entender o porquê eu não estava enxergando. Depois de 3 dias que eu fui voltar a enxergar. Como foi voltar a enxergar? Então, quando eu não enxergava e meu pai chegou lá, que eu só senti os braços dos meus pais, eu falei para meus pais que amava eles e falei assim, já conseguiu prender ele? Porque eu tinha muito medo de ele saber onde eu estava e como eu não estava enxergando, ele vir e terminar de fazer aquilo. Aí meu pai falou assim, sim, ele já está preso. Aí que eu fiquei um pouco mais calma de saber que ele estava preso, que tipo, eu estava ali no hospital, nada ia acontecer comigo. E eu não enxergava. E eu falava assim, pai, eu não estou enxergando. Aí meu pai ficava preocupado. Meu pai fala que toda vez quando ele ia me visitar, a pessoa que fez parte da cirurgia chamava numa sala e conversava com ele. E falava sobre o meu caso, que tipo, eu estava usando uma tráqueo, que ia demorar no máximo assim, uns 6 meses para eu... que eu precisava de muito apoio. E eu já consegui ter uma evolução já depois, quando eu fui para o quarto. Eu falava baixinho um pouquinho, mas eu falava. Sim. Os médicos chegavam lá e falavam assim, você está falando? Pondo a mão ainda ou vocês já tinham tirado a tráqueo? Não tinha tirado, só foi trocado a tráqueo pela de ferro quando eu fui para casa. Então a de plástico eu fiquei no hospital, todos os dias que eu fiquei no hospital, eu estava com essa de plástico. Então, tipo assim, teve que sugar, tinha um negócio que eles iam lá, enfiava, sugava, porque ficava secreção. E eu estava conseguindo falar. E os médicos chegavam... E respirar. E os médicos chegavam lá e perguntavam, levanta o braço. Porque eu não tenho, então eu não sabia que no pescoço a gente tinha movimentação dos braços. Também não, fiquei sabendo quando eu li o seu caso. Aí ele falou assim, levanta os braços. Aí eu levantei, aí eu falei, mas por quê? Aí ele falou assim, por um fio de cabelo você não perde a movimentação dos seus braços. Eu não sei como você está conseguindo, tipo, falar. Você está falando um pouco, mas você está falando. Quem usa tráqueo demora no máximo 6 meses para conseguir falar o que você está falando aqui comigo. Aí eu falei, meu Deus do céu, então foi uma coisa, tipo assim, muito mais do que eu... Porque eu sabia que eu estava ali na UTI, mas assim, eu não sabia como é que estava o meu pescoço. Então eu fiquei 3 dias cega. Foi voltando a minha visão. Quando foi voltando a minha visão, aí eu vi meus pais.
um olho maior, um olho menor, sabe? Aquele negócio assim. É porque não volta assim, Às você vai vezes eu voltando. olhava tanto assim pra ver, aí meu pai sumia. Aí eu ficava mais preocupada ainda. E sempre meu pai e minha mãe, depois que me via, falava, ó, ela tá questionando. E os médicos iam lá ver meu olho, falavam que tá tudo normal. E nada de voltar. Aí começou a voltar, e eu fui falando que foi voltando. Aí começaram a falar, deve ser por causa do trauma, às vezes o trauma, limite e tudo mais. Eu usei fralda. Por quê? Fiquei na UTI usando fralda. Ah, sim, na UTI, sim. Você não pudesse mexer. Não podia me mexer e eu usava fralda. Quando eu fui pro quarto, que aí, mesmo que eu comecei a me alimentar pela sonda. Então, eu respirava por aqui e comia pela sonda. E o que a gente come lá coisas bem básicas, né? Pra manter o corpo vivo. Então, eu era muito fraca. Eu não conseguia levantar da cama. Então, sempre alguém tinha que me ajudar, alguém me ajudava a tomar banho. E eu só ficava deitada na cama. Para casa faz a mesma coisa. Que a gente não pode ficar muito tempo, né? Eu fiquei... Ninguém sabe disso, mas eu fiquei 1 semana só. E saiu com essa tráqueo de ferro? De ferro. Porque 1 semana só, ninguém sabe, deveria ter ficado mais, é isso? Porque eu não poderia ficar lá, porque eu poderia pegar bactéria. Ah, sim, lógico. Então, eu ainda fui com os pontos, eu fui com o dreno para casa. E com a tráqueo de ferro. Aí eles trocaram a tráqueo, porque ela tampa. Não sei se você já chegou a ver. Aí nessa sai mais um pouco a voz, porque ela tá fechada. Até mais metalizada também, né? Ela sai diferente. Isso, e é por tamanho. A de plástico, ela é maior. Quando você coloca de ferro, ela fica um pouco menor. E automaticamente a pele ela vai se juntando. Tá. Porque os drenos e a tráqueo, elas fecharam de dentro para fora. Não costurou, fechou de dentro para fora. Então, cheguei em casa com os drenos, com os pontos e a tráqueo. Quando eu fui pela primeira vez passar com uma das médicas, que até hoje que eu tenho retorno com ela, que ela foi, viu os pontos, falou, agora vamos tirar os pontos. Vamos ver o dreno. Aí viu o dreno, viu que não estava saindo muita secreção, já que podia tirar. A tráquea eu tinha que fazer em casa, teve uma cuidadora que ficou lá em casa, que aí ela conseguiu limpar, eu não consegui limpar, porque forçava. Então, quanto mais forçava aquele ferrinho, eu forçava lá dentro e eu tossia. Então, era uma coisa que eu não conseguia. Aí a cuidadora ficou esse tempo comigo, ajudou a limpar. Quando tirou a tráqueo, ficou o buraco, que eu não podia molhar. Se entrasse água, por exemplo, água pela tráqueo, entrava água no pulmão. Poderia morrer. Então, tipo assim, tinha toda a limpeza... Era só umas gasezinhas assim, porque não podia entrar água. Na hora da tráqueo para fechar, eu sempre pegava aqui, apertava assim e colocava, porque se eu deixar ela assim, ela não fecha. É como se estivesse forçando. Forçava assim e colocava. E fiquei até cicatrizar. Quanto tempo você ficou com a tráqueo? A tráqueo eu fui para casa, eu fiquei, vamos pôr, uns 25 dias. Total. Total. Entre o dia que você põe a primeira vez e tirar de uma vez. E que eu saí do hospital, fui para casa, aí que eu tirei. Como estava o seu filho? Eu estava muito preocupada em ele me ver, porque ele foi assim, quando repercutiu isso na cidade, ele estava na casa de uma amiga minha de escola, que a filha dela é da mesma idade que ele. E aí começou a sair essa repercussão e ela viu. Quando ela viu, meu filho já tinha visto no celular dele. Aí, quando ela foi falar, ele falou assim, não preciso falar, estou vendo aqui já. Vou lá para casa. Ele queria ir em casa. Isso, meus pais estavam... No hospital. Aí ela falou assim, não, calma. Eu vou lá no hospital ver. Fica aqui com a minha filha que eu vou lá no hospital. Nisso, ela foi para o hospital. Nisso, eu tinha acabado de sair para ir para o hospital de Jundiaí. Aí ela encontrou com o enfermeiro. Nessa que ele encontrou com o enfermeiro, ela explicou, ó, eu tô com o filho dessa moça, tudo mal, o que aconteceu? Ela falou, ó, ela acabou de sair daqui, eu nem sei como ela conseguiu sair daqui, mas estancou o sangue, ela tá indo para Jundiaí. Aí ela foi, falou com meu filho isso, falou, fica aqui, de tarde você vai, de tarde eu levo você. Quando chegou em casa, meus pais já estavam em casa,
Meu pai e minha mãe tudo preparando para falar com ele. Ele falou, nem precisa falar que eu já sei. Então, Mas ele ficou com medo, ele fala para você, ele ficou com medo de você morrer? Ele pediu para você não morrer? Como é que foi? Como é que ele muda a relação daquele dia? Por que meu pai morreu e não você? Como foi isso para ele? Hoje é totalmente diferente. Hoje ele é mais atencioso, ele se preocupa mais comigo, porque ele viu a minha recuperação em casa. Quando eu comecei a andar, tipo assim, eu tinha muito medo. Tinha medo de ficar sozinha em casa, eu tinha medo de dormir sozinha. Minha mãe ficou um bom tempo dormindo comigo, mesmo sendo no mesmo terreno. Eu tinha medo, tenho medo do escuro até hoje. Tem uma janela lá que é de frente pro morro na minha casa. E eu coloquei uma cortina, porque eu não consigo, ainda mais quando escurece. Leva para aquele lugar. Ainda mais quando escurece, eu tenho uma sensação que, tipo, tem alguém me vigiando, essa janela tá aberta, alguém pode vir aqui, ó. Você voltou ao lugar onde tudo aconteceu? Voltei. Porque quis ou porque foi com a polícia? Porque eu tinha a esperança de achar minhas coisas, meu celular, principalmente. Mas você foi com a polícia? Eu fui com meu pai. E como é que foi? Na primeira vez que eu fui 2 vezes. Como choveu muito, caiu vários barrancos lá. Eu não consegui chegar no lugar exato, porque caiu vários barrancos. Mas eu cheguei na parte dos bonecos. Falei, pai, vamos procurar por aqui. Meu celular deve estar por aqui. Eu fiquei muito ansiosa, muito nervosa. Até voltei para casa. Porque eu não estava me sentindo bem, porque é um breu. E, tipo, eu e meu pai. Aconteceu uma coisa aqui, eu inabilitada. Meu pai aqui. Sim. Aí eu fiquei com mais medo ainda e falei, pai, vamos embora para casa. Não estou me sentindo bem. Até nesse dia nem consegui dormir. Quando eu estava melhor, foi quando eu fui visitar as pessoas que me socorreram. Falei, vamos lá. Eu ia perguntar, você viu de novo a família? Vi, até hoje a gente tem contato. Aí você passou naquele lugar, daí você foi. Como é que foi voltar? Os cachorros te reconheceram? Ficaram do meu lado. Aí sempre quando eu ia para um lado e eles iam para o outro, uns iam para o meu lado, uns iam para o lado. E não, esse aqui está cuidando de você. O dono falava. Falei, porque assim, é mato e breu. Isso me lembra muita coisa. Nossa. Escuro, mato, breu. Então, barulho, chuva. Quando chove hoje, você te dá um gatilho, não? Dá. Ainda mais quando, tipo, acordo cedo, tá chovendo. Aí eu olho o relógio e falo, esse horário aqui era para mim estar saindo de casa. Como foi reencontrar o seu Salvador? Porque esse homem foi o Salvador. Porque, por exemplo, eu fiz o da Mariana Ribeiro, que é bem parecido. Ela levou mais facadas, mas e era um namorado, são coisas distintas, mas ela tem a busca por salvamento, por uma salvação. E para mim é mais angustiante porque quando ela sai de dentro da casa do namorado, ninguém na rua ajuda. As pessoas ficam gravando ela com o celular, falam, não encosta em mim, você está cheia de sangue. Você teve uma pessoa, a primeira pessoa que você encontrou te ajudou. E isso é muito nobre da parte dele. Como foi encontrar e agradecer? Eu costumo falar que eles foram os primeiros anjos que Deus colocou na minha vida. Porque quando eu encontrei eles me contaram em relação ao cachorro, que quando eu falo pare, os cachorros já vêm avançando, comigo eles não avançaram. Naquele dia, o carro, ele sempre deixava o carro no estacionamento, né, na garagem deles lá. Nesse dia ele não deixou. Ele sempre dormia com a porta fechada. Nesse dia, a sogra dele foi cedo lá pegar um negócio, e ele sempre, quando ela sai, ele sempre fechava. Nesse dia não fechou a porta, só encostou. Então, isso tudo junta. Quando eu encontrei eles, porque tipo, eles se assustaram comigo vendo eu lá, né? Ela me viu, ela chorou. Eu agradeço. Eu só sei ser grata a todo mundo, porque foi eles. Foi o médico que, se eu tivesse ido um pouquinho mais tarde, ele não estaria lá e talvez lá mesmo eu poderia ter morrido. Foi a minha força de vontade, que se eu não tivesse essa força que Deus me deu, porque só a minha força, eu não conseguiria ter andado 1,5 km. Nunca na minha vida. E você abraçou essa família? Vocês se tornaram amigos, porque Sim. essa é uma união eterna.
Vejo sempre eles moram lá, quase lá perto, né, do que aconteceu. Eles vão em casa, eu vou na casa deles. Parabéns para eles por terem sido tão nobres. Fui, agradeci todas as pessoas, fui lá, agradeci o SAMU, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, porque se não fosse a união deles para encontrar o carro, porque quando eles foram encontrar o carro, tinha 2 carros iguais. Como é que foi esse processo da prisão dele? Como é que foi essa parte? Você sabe tudo? Sei. Você saiu, porque tem um momento que vocês se separam, que ele te larga no barranco e ele vai embora. O que aconteceu com você, a gente sabe. Quando ele entra no carro, qual é a história dele? Ele faz um percurso totalmente diferente do percurso que ele fez para ir até mim, né? Ele vai para o centro da cidade, ele anda por lá. Isso que a gente tem a câmera de monitoramento. Então, a cidade tem, então dá para ver. Aí ele faz um percurso, passa pelo outro bairro que tem. As câmeras de monitoramento, elas são específicas em alguns lugares. Então, tem lugares que não dá para ver. Então, no lugar que deu para ver o percurso totalmente diferente que ele fez. Aí ele chegou em casa. Nisso que ele chegou em casa, assim que ele chegou em casa, a policial falou que dentro do carro estava molhado. Isso as câmeras de monitoramento não conseguiu pegar. Mas acredito eu que ele parou em algum lugar, lavou o carro dele, limpou o carro dele, né? Para tirar todos os resquícios que um dia ali você esteve. É que, ó, eu perdi a movimentação da ponta da minha língua. Ela não funciona, então às vezes eu engasgo para falar. E tem um problema, a gente acha que é bobagem, não, né? Você teve mais alguma outra sequela além da ponta da língua? Não, só graças a Deus. Olha. E assim, por eu ter perdido a movimentação da ponta da língua, até que eu falo bem. Não, você está falando ótimo, até agora nada aconteceu. No começo, eu não conseguia colocar o R, sabe? Que faz mais aquela força. Então, eu sempre falava com L. Até eu fiz tratamento com a fono. Não, por tudo que você passou em menos de um ano, você está excelente. Está excelente. As suas sequelas emocionais são muito mais profundas e muito mais complexas. As suas consequências físicas, elas têm uma marca que se fosse você, eu adoraria ela como eternidade, eu jamais tentaria esconder, porque é a sua força, é a sua cicatriz da sua própria sobrevivência ao terror. A sua cicatriz é um Oscar, é um prêmio, é uma medalha de vida. Agora, as suas cicatrizes internas, elas são mais complexas, porque você já vinha, inclusive, de percursos que você contou do seu ex-marido, de outras relações, muito judiada pelos homens, vamos dizer assim. Então, você vai ter que buscar aí essa reconquista masculina dentro de você. Isso é um tempo que vai te dar. Mas, fisicamente, é impressionante o quanto você já está aqui inteira. Mas aí estava me falando que ele lavou o carro para tirar todos os resquícios de você lá dentro. Aí, a câmera de monitoramento viu a placa do carro, né? Aí foram puxar essa placa. Aí descobriram que essa placa estava no nome de Bruna. E essa Bruna morava na rua de cima da minha casa. E eu nem sei quem é essa Bruna. Como que eles chegam até o carro? Porque eles vão pegando alguma câmera do lugar que ele saiu, é isso? Isso, a câmera de monitoramento. Pegou um momento que ele saiu, te mostraram. Não, você nem mostraram, que não tinha nem como você reconhecer nada. Tinha a placa. Aí dessa placa puxaram lá na delegacia. Essa Bruna é quem? Aí puxou essa Bruna. Falou que realmente o carro era dela, mas tinha passado para ele. Aí pediu o endereço da casa dele. Vão na Bruna. A Bruna falou, não, vendi, mas não mudou o nome ainda. Não mudou o nome ainda. Aí ela deu o endereço na casa dele e eles foram lá. Chegou lá, não tinha ninguém. Por quê? Ele era casado e a mulher dele estava grávida. Meu Deus do céu. Mas essa. E ele sempre deixava ela no mercado de Santa Fé, para ela pegar o fretado para ele trabalhar. Então, ele acordava cedo, nesse horário que eu saía, levava ela lá, e ela pegava o fretado, ele voltava para casa. A vizinhança lá fala que ele sempre pegava o carro cedo e saía, depois que levava ela para pegar o fretado. Aí, o que aconteceu? Chegou lá, não tinha ninguém. Porque o horário que chegou lá, ele já tinha ido trabalhar. Ele ainda foi trabalhar? Foi.
Ele Um dia normal. É um dia normal pra ele. É um dia corriqueiro. Chegou na casa Isso dele. tem cotidiano dentro desse homem. Deve ter tem tomado. outras pessoas. A polícia tem que chegar em outras vítimas. Tomou A mulher selinho do dele, banho. quando descobriu tudo que ele fez, como é que ela se portou? Então, Que algumas defendem. pela informação que eu tenho, foi assim. Chegou lá na casa, viu que não tinha ninguém, porque ele já tinha ido trabalhar. Aí as vizinhanças saem, né? Pra querer saber, aquela muvuca de polícia e tudo Chegou tal. a polícia. Pegou umas informações lá. Falou, mas é a mulher dele. A mulher dele trabalha em tal lugar. Conseguiu o contato dela, ligou pra ela e falou pra ela vir pra casa. Nisso, a vizinha já tinha falado onde ele trabalhava. Aí foi ir lá no serviço dele. Quando ele viu a polícia, ele tentou fugir. Só que ele fala no depoimento lá que ele deu que ele estava saindo por hora do almoço dele. O guarda municipal pegou ele e levou para casa dele, junto com a polícia lá da cidade, porque foi a polícia de Jundiaí também, a polícia civil de Jundiaí que entrou nesse caso. Aí o que aconteceu? Chegou lá, aí a mulher dele já chegou e ele chegou junto. Aí o delegado falou assim, o policial falou assim, você viu que o carro dele tá lavado? Aí ela falou assim, nossa, mas tá lavado? Ele nunca lava esse carro. É mais dia de chuva, né? Ele nunca lava esse carro. As informações que eu tenho. Ele nunca lava esse carro. Deixa eu ver. Vem aqui ver. Foi, mostrou pra ele. Falei, que estranho. Nisso, dentro, tinha o mato, tinha o esperma dele e tinha um pouco de terra no carro que ele lavou. Que batem, com certeza, do local onde ele fez tinha tudo. Ele negava no começo? Tudo? Sabe o que ele falou? Ele falou que não tinha feito isso, que ele tinha bicado o carro dele na biqueira, que ele devia droga lá. Isso que ele falou pra polícia. E nunca mais ele confessou ou ele chegou a confessar alguma coisa? Ele confessou na audiência online que você viu? Que eu vi. Foi o primeiro momento que você viu ele? Só que assim, eu vi ele não me viu. Tá. Como foi ver? Foi triste, porque eu vi ele com roupa limpa, rosto bem feito e alimentado. Foi muito triste. E ele já sabia muito bem falar com as pessoas, né? Com o juiz, com o delegado. Por quê? Porque ele já fez isso. Ele é estelionatário. Estelionatário, ele é o mais básico dos psicópatas. Eu não estou dizendo que ele seja psicopata, mas para você ser estelionatário, você tem que ter uma boa lábia. E ele falava, chamava o nome do delegado lá, doutor tal, que sei o quê. Ele sabia que você estava vendo? Não. Porque aí, quando foi a parte dele contar, né? Ficou virado pro meu advogado, aí ficou parecendo só meu advogado. Só que aí eu fiquei do lado do meu advogado, para me ver a cara. Porque todo mundo lá na minha cidade desacredita que ele fez isso. Por quê? Porque ele tinha uma família, todo mundo conhecia ele, todo mundo falava que ele era uma pessoa boa, que ele era um trabalhador. Ninguém acredita. Mas o bandido não tem cara, o estuprador não tem cara. Muitas vezes essas pessoas têm família exatamente para você nunca desconfiar o monstro que ele é. É a tal da máscara social que a Rosângela Monteiro tão bem explica. Ele vai criar uma fantasia para você nunca imaginar o que ele é de verdade. Por isso que eu digo, um homem com 31 anos, que fala o que falou para você, só assim que eu consigo fazer, que tem toda uma organização, não é a primeira vítima. Com certeza não é. Aí ele confessa, ele fala o quê na audiência online? Ele fala que não me estrupou, que foi por vontade própria. Ah, porque você quis? Porque eu quis. Ele até falou que eu tive um relacionamento com ele em 2012, 13. Foi assim, ele falou assim, que já teve um relacionamento comigo, só que ele largou de mim porque ele descobriu que eu tinha um filho. Nossa, que pilantra. Sendo que nessa época ele falou, eu era casada com o pai do meu filho. Eu nem conhecia esse cara. Aí ele falou assim que tinha ido na casa de um primo dele, que mora perto da minha casa, e que o primo dele não estava e que ele me encontrou. E que ele me pediu uma carta. Ele falou, como eu conhecia ele, né, já tive um relacionamento com ele, me chamou para me dar uma carona até onde eu ia. Falou assim, a gente nem ia fazer relação. A gente acabou fazendo. Depois que a gente fez relação, a gente discutiu e ele falou que estava com uma faca atrás do carro lá. Tava com a faca é assim, quando você tá com uma faca deitada, ela fica assim, né? Depois ele falou que a faca ficou assim. Ele falou assim, aí o moço falou assim, mas você tava com uma faca? Ele falou assim,
tava por conta das situações, do mundo, tá perigoso, eu ando com uma faca. Falou desse jeito. E que a faca tava assim, atrás do carro. E que nisso eu discuti com ele, ele me empurrou, eu caí nessa faca. Ah, para. Mentira que ele falou isso. Sim, exatamente isso. Não. Aí eu caí na faca, ele foi e puxou. Ah, não. Esse foi o depoimento Então ele dele. quer dizer que ele, na verdade, vocês transaram porque você quis, porque ele é incrível e você estava morrendo de saudade dele durante todo esse tempo. Exatamente. Que na discussão você caiu, ele não fez nada para você cair, você praticamente tentou tirar a própria vida e ele, para te ajudar, puxa e aí você se corta. E o segundo corte? É isso que ele falou. Ah, pelo amor de Deus, gente. Eu acho que, assim, eu sempre digo que o canal ouve todo mundo. Se a defesa desse senhor do Ronan, não é o nome dele? Isso, Ronan. Do Ronan, quiser falar, é só mandar o e-mail para a equipe bertoribeiro@gmail. Agora, eu vou pedir, por favor, para o advogado que quiser falar, cuidado com essa história, gente. Eu entendo, todo mundo tem direito à defesa, faz parte do legítimo, mas assim, não dá para fazer um escárnio com a sociedade de falar um absurdo desse. Você está pagando juiz, promotor, polícia, aquilo. Uma pessoa fazer Nossa Senhora. Aí falou que viu um monte de sangue. Pra rir, gente. Viu um monte de sangue, ficou assustado, me deixou lá. Depois se arrependeu. Mas se você você levou a facada de sangue no carro, como não tem sangue no carro? Porque você levou a facada no terreno. No meio da rua. No meio da rua. É uma coisa assim, pericialmente, chega a ser risível. Você riu na hora que ele falou isso? Ou ficou com raiva? Qual foi a sensação? Fiquei com raiva. Porque na hora eu não podia... Tanto uma advogada falou, não fala, né? Então eu só fiquei com muita raiva. Tanto que minha mãe estava na outra sala, estava escutando, a reação dela foi rir. Essa foi a audiência de instrução, é isso já? Foi uma audiência online com ele. É que é uma pré-audiência. Porque assim, ele foi denunciado pelo quê? Pelo promotor, ele foi denunciado por tentativa de homicídio e estupro. Aí você tem uma primeira audiência que chama audiência de instrução. Acredito que seja isso. O seu advogado pode me explicar melhor. Que a audiência de instrução é para o juiz ver a denúncia e ver se tem base para ele pronunciar quando você vai à júri popular. Isso quem me ensinou foi a Solange Beretta, todo o meu tempo, mas a Solange Beretta que me explicou muito bem, eu aprendi. Aí o juiz pronuncia ele de tentativa de homicídio, aí ele vai à júri popular. Então você tem essa primeira audiência de instrução, que seria um primeiro julgamento. O juiz ali poderia dizer e falar assim, não tenho base, não tem provas suficientes para levar ele, eu não pronuncio, a polícia tem que buscar mais provas. Então poderia fazer isso, ele pode até inocentar se ele quiser. No caso, o juiz confirma que a denúncia do promotor, pronuncia e ele vai agora à júri popular. É nessa fase que está. Aí a gente fez essa... Aí foi a primeira vez que ele falou, tanto que ele falou, é a primeira vez que eu vou me pronunciar. Alguém da família dele te buscou? A mulher dele tentou falar com você? Alguma coisa? Não. Ninguém. Não, nem deve. Na verdade, ela nem pode. Mas poder, não sei se pode. Mas ela ficou do lado... porque eu sempre me interesso também que para essa mulher deve ter sido uma surpresa, espero. Eu tenho minhas dúvidas. Tá, bom, a gente deixa, então, para esse universo das dúvidas. Vamos ver se aparece ali na hora. Você está como agora? Como é que é o pós para você? Agora eu estou melhor do que no começo. Mas eu direto, eu tenho lembranças, eu tenho... Assim, antes eu dormia com alguém. Hoje eu já consigo dormir sozinha. Mas assim, se meu pai e minha mãe falam assim, tal hora eu vou sair, e eu ficar sabendo que eles saíram e eu estou sozinha, aí eu já fico com medo. Aí eu já tranco todas as portas da minha casa, já fecho a cortina, porque na minha cabeça os outros vão achar que não tem ninguém vai entrar lá. Sim. Isso, eu estou nesse tipo de nível. Sair para qualquer lugar que eu for, eu só saio com meu pai e com a minha mãe. Para eu estar em um ambiente, eu só consigo me sentir segura com meu pai e com a minha mãe. Sozinha, eu me sinto um peixe fora d'água. Me sinto muito mal, eu quero ir para minha casa. Eu só me sinto bem dentro da minha casa. Eu saio da minha casa, portão da minha casa. A sociedade, porque eu já fui muito julgada. Então, tipo assim, eu nem todo mundo me viu ainda. Só as pessoas mais próximas, que estão mais perto de mim, que me viu. Então, fico lisonjeado
de você ter querido vir aqui no canal. Te agradeço muito. É uma honra para mim estar aqui, porque assim, eu conheci o seu trabalho e eu entendo que a gente está nesse mundo para a gente ajudar as pessoas. E o que mais prevalece é a gente conseguir, pelo menos... Talvez a gente não consiga mudar o mundo, mas a gente consegue mudar a vida de muitas pessoas. E eu saber que eu consegui mudar, que, através de mim, alguém conseguiu se libertar, procurar ajuda nisso, isso, para mim, já é uma grande vitória. E também eu acredito que qualquer pessoa que tem um pensamento idiota de querer te culpar pelo seu próprio quase fim, te vendo aqui, eu espero que essa pessoa mude o pensamento dela também. E entenda e se coloque no lugar do outro. De fato, tem a tal da palavra empatia, que hoje é só usada, mas pouco... É muito falada e pouco usada, de verdade, na vida dos outros. Que você tem aqui a sua possibilidade de contar a sua história. E as pessoas pararem de te julgar, que eu não... Como eu não julgo, eu não consigo entender quem julga, eu não consigo me pôr no lugar, não consigo achar lógica. Mas se a pessoa tiver qualquer coisa, eu tenho certeza que assistindo você aqui também, ela se compadeça da sua vida, né? Por isso que eu gosto de saber o antes de tudo, porque é um ser humano que tem todos os seus bons e ruins da vida, que ali naquele momento, naquele fevereiro de 2024, poderia, por um fio de cabelo, ter partido. E a gente não saberia tão bem assim tudo. Você é uma vitoriosa nessa história. Você já sabe quando vai ser o julgamento? Não sei. Está marcado? Não está marcado. Espero que seja esse ano, porque eu também fiquei sabendo que fevereiro já vai fazer um ano. Então, da pena dele já é um ano a menos. O homicídio demora um pouco mais para ter o julgamento. Mas se já teve até audiência de instrução, pode ser que seja mais... A MP... Eu preciso lembrar o que significa MP também. Eu já entrei... MP já fiz é Ministério Público. Eu já fiz uma reunião também online, falando sobre o meu processo. Falou se tivesse mais algumas coisas para pôr no processo, se eu estou recebendo acompanhamento. Também tive essa reunião. É o promotor. Para dar início, acredito eu, para fechar já o processo com todas as imagens, as fotos que eu tenho, principalmente da câmera de monitoramento, para fechar, para estar indo para o júri. A gente vai acompanhar o seu caso. Você tem... existe uma linha de pensamento, eu já li, eu acho interessante, para algumas pessoas funciona, que é o encontro entre a vítima e o autor. Você teria desejo de conversar com ele, de falar com ele, de ouvir ele? Ou essa audiência de instrução, por exemplo, é uma pá de cal de qualquer possibilidade de você ter um ouvir dele? Eu coloquei na minha cabeça que no júri popular eu quero que os dois estejam ali. Que eu quero ver ele e eu quero que ele me veja. Que o que ele tentou fazer comigo não deu certo. Se ele não quiser, é o direito dele. Que também, não sei. Se ele pode não querer, quando você for dar o seu depoimento, estar no plenário. Seria mais um exemplo de covardia, mas ele pode. Porque eu não entendi de lei. Depois que aconteceu isso comigo, eu fui me aprofundar disso, eu só me decepciono. Não sei quanto tempo ele vai pegar de prisão, não sei se é muita coisa, mas isso que esteja mais preparada. Não consigo raciocinar isso. Eu entendo. Entendeu? Eu sou a pessoa aqui no canal. Hoje eu acho que ontem eu tive uma live, se você não assistiu, assista, que é sobre Osmani Ramos, que eu fiz com o Carlos, onde eu fiz um discurso disso, de que assim, é patético. Você tem um custo de prisão de uma pessoa, de um policial ir atrás, de um delegado fazer um inquérito, de um promotor denunciar, de um juiz pronunciar, de montar um julgamento inteiro, de pôr as pessoas julgando, os jurados, aquilo. Aí o cara pega, vai 10, 15 anos de cadeia e sai em 2. Assim, ganha indulto presidencial. Eu acho desrespeitoso a todas essas pessoas que trabalharam para fazer a justiça acontecer. Eu acho desrespeitoso às pessoas que pagam imposto para que isso exista. E eu acho desestimulante, é uma coisa que desestimula a pessoa que quer trabalhar nisso. Você fala, eu quero fazer, eu vou para quê?
Tudo isso que o cara vai atrás em câmera de monitoramento, pega o cara e fala, tá aqui, lá vem a perícia e mostra a terra com um negócio que prova da probabilidade. Aí o cara fica 5 anos. E foi o que ele disse. Ele falou assim, eu sei que eu errei, estou aqui para pagar. É como se ele já tivesse a ciência que ele só vai ficar um tempo lá e depois ele vai para a rua. Ele tem um histórico criminal e criminoso. É uma coisa assim, você está enxergando agora nisso, ele já está nisso há muito tempo. Ele já sabe como a roda gira. E eu acho que penas brandas indulto presidencial, saidinha, semiaberto, aberto, tornozeleira eletrônica, só faz essas pessoas terem mais coragem de colocar a sua maldade à prova. Porque ele sabe que o prazer que ele teve em cima de você, em cima da sua quase morte, é ser eterno. E a cadeia vai acabar em um pouco tempo. Essas pessoas como ele não têm... O feminicida, ele tem o prazer da morte todo dia na cadeia. O estuprador tem o prazer da morte todo dia na cadeia. Eu fiz o caso do maníaco do Parque do Mato Grosso do Sul, que era um estuprador de 9... Tinha sido preso por estupro de 9 mulheres, pegou 35 anos de cadeia, saiu com 8, sei lá o quanto, saiu, ainda ficou brincando de influencer, de motorista de aplicativo, falando frases feitas do tipo, sua vida de hoje está boa, amanhã vai ficar melhor, acredito em você, e ele estuprou mais 9 mulheres. Um cara que já tinha 35 anos de cadeia, ele tinha que estar na cadeia. Então eu espero sempre que o canal toque não só humanamente as pessoas, para que as mulheres se inspirem em você, para se entenderem as vítimas, porque você tem todo o direito de ir à cadeia. Aliás, está indo à academia? Está conseguindo? Eu comecei, mas é importante. Eu não me senti bem. Então não vai, não se força. Mas tenta aí, porque é um exercício, é uma coisa... Você precisa terminar aquele caminho que você não fez. O lobo mal te pegou no caminho. Mas você teve lá o caçador, você teve a vovozinha, foi você mesma que se salvou. E foi todo... Então você precisa terminar. Você precisa ir, passar. Você já passou na frente do lugar onde você foi pega? Eu passo quase todos os dias de carro com meu pai. Mas a pé, como era aquele dia? É um movimento que você pode começar... Eu estou tentando trabalhar isso, mas... Com muita calma, no seu tempo. Mas aquele dia... Porque aquele dia não terminou. Aquele dia vai terminar... aquele dia só termina no julgamento dele. E o passar por ali é você conseguir se desvencilhar dessa dor mesmo, desse peso que vai ser seu. Então, eu quero acompanhar o seu caso. Quando for o julgamento, por favor, nos avise para a gente ter uma conversa depois, de novo, pós-julgamento, para discutirmos exatamente o quanto... Porque... Entendo o que eu vou dizer e não é para você ficar apavorada, mas isso que você passou é para sempre. A prisão dele é por um tempo menor. Então, esse para sempre seu, você precisa trabalhar para que não seja a sua prisão. Você não merece viver na prisão perpétua, da dor que ele fez você passar. Então, aí é terapia. Aí é amor, é família, é amigos... É você mesma. Toda essa força que você teve de conseguir esperar o monstro ir embora, levantar, pôr o negócio, andar, deitar. Você vai fazer isso para você sair dessa prisão. E se perdoar. Mais sinceramente do que perdoar ele, eu acho que você precisa se perdoar. Eu sinto aqui em você falando muito de uma culpa que foi imposta a você por todas as pessoas de uma sociedade da qual você faz parte. Triste daquele que te condena. Você não pode se condenar. Então, eu espero que quando a gente se reencontrar, você esteja já liberta dessa sua prisão e mais perdoada por você mesmo. Você é uma grande mulher em todos os sentidos. Parabéns, fico muito feliz de ter te conhecido. Deixa eu te dar um abraço. Obrigado. Muito obrigado. Prazer. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe.